Então nós temos aí compreendendo a batalha espiritual. E eu acredito que assim como na semana passada, hoje também, a maioria de vocês já ouviram esse termo. Mas só para poder entender um pouquinho assim do público que tem aqui hoje, quem nunca ouviu essa expressão, batalha espiritual, levante a mão. Quem nunca ouviu essa batalha, essa expressão, batalha espiritual? Então, todos já ouviram essa expressão, batalha espiritual. Agora, é interessante que existe também, assim, muita coisa que é ensinada errada sobre este assunto, batalha espiritual. E eu disse na semana passada que as pessoas, por terem um entendimento errado sobre o que é batalha espiritual, as pessoas acabam, na verdade, fazendo algumas coisas que a palavra não orienta que elas façam, e elas deixam de fazer aquilo que a palavra orienta que elas façam. Então entra em uma batalha espiritual uma coisa meio cega, não é? E aí vocês certamente já ouviram pessoas dizendo assim, vai para onde? Eu vou para um monte passar a noite batalhando. Quem já ouviu isso? E a pessoa fala assim, eu vou passar a noite no monte em uma batalha espiritual. Vai batalhar com quem? Eu vou batalhar com o diabo, não é? Eu já vi pessoas falarem assim, essa noite foi muito difícil, eu não consegui dormir. Por que não? Porque eu passei a noite guerreando com o diabo. Eu já ouvi isso também. Eu já ouvi pessoas que foram tentar expulsar demônios e assim, passou quase 4 horas para expulsar um demônio. E eu assim, o que aconteceu? Porque demorou tanto? Foi uma batalha espiritual muito grande, foi uma batalha grande, mas olha, no final eu venci. Então, as pessoas acabam, na verdade, fazendo coisas que a palavra não orienta que elas façam, e deixam de fazer o que a palavra orienta que elas façam. Então, como eu disse na semana passada, não é errado ir para o monte e orar. Agora, ir para o monte para poder batalhar com o diabo, aí você está indo fazer algo que a palavra não orienta que você faça. Não, pastor, não. Por que não? Porque você não vai ver na Bíblia nenhum dos apóstolos, você não vai ver em Atos, em nenhuma das epístolas de Paulo, ninguém nem orientando fazer isso, muito menos fazendo. Mas você não quer dizer que esses homens do Novo Testamento, eles não oravam à noite, eles não iam para o monte orar? Sim, eles iam orar, principalmente para ter comunhão com Deus, mas não para ir guerrear contra quem? Contra o diabo. Mas se eu quero dizer que é errado então a pessoa ir para um monte e ficar lá orando e repreendendo demônios na cidade ou em algum bairro, não é errado fazer isso. Errado é ir para lá, como pessoas vão para o monte às vezes, como se fosse, não, eu vou pegar aqui a minha espada, eu vou vestir a armadura de Efésios capítulo 6, e eu vou para o monte agora batalhar, e lá fica no monte, gesticulando, como se tivesse com espada na mão, guerreando com o diabo. Agora, nós como seres espirituais, nós temos o inimigo espiritual, sim ou não? Sim, quem é esse inimigo? Quem é o inimigo? O diabo. O diabo é o nosso inimigo. Ele é um inimigo espiritual. Por isso, a Bíblia diz, em Efésios capítulo 6, que nós não lutamos contra a carne nem sangue, mas contra quem? Contra os espíritos do mal. E esses espíritos, como eu falei aqui na semana passada, são demônios que estão organizados em classes diferentes, e cada classe tem a sua atuação em uma região, em uma nação, bem como também no mundo espiritual. E quando você entende isso, você vai então olhar para algumas coisas que às vezes acontecem na sua vida, e que possa ser, que pode até parecer assim, isso é uma coisa normal, e na verdade não ser algo normal. Por trás daquilo tem uma ação espiritual. Mas é bom você entender algo, que o diabo, esse que é o nosso inimigo, como a Bíblia diz que é o nosso inimigo, ele é um inimigo que Jesus já o derrotou. Amém? Repitam comigo, diga assim, o diabo é um inimigo que Jesus já derrotou.
Então, se você entende que o diabo é um inimigo que Cristo já derrotou, então você não vai perder o seu tempo fazendo aquilo que a palavra não orienta que você faça, tentando derrotar o diabo. Porque tem crente que fala assim, não, eu vou derrotar o diabo, eu vou derrotar. Não, ele já é derrotado. Você tem que fazer é manter o diabo no lugar dele de derrota. Amém? O que você tem que fazer é manter ele no lugar dele de derrota, não é tentar derrotar. Porque se você vai então tentar derrotar, ir para essa chamada batalha espiritual, então você vai se desgastar em vão. Você vai fazer algo em vão que Cristo já fez por você. Amém? Vamos para Colossenses, capítulo 2, por favor. Vamos entender a obra de Cristo triunfando sobre o diabo. Colossenses, capítulo 2. Quem está entendendo, fala amém. Quem não está, diga misericórdia. Então, todos estão entendendo, que bom. Colossenses é um livro no Novo Testamento, depois de Efésios, Filipenses, Colossenses, capítulo 2, versículo 13 em diante. Podemos começar a leitura? Sim? Então vamos lá. Colossenses, capítulo 12, versículo 13, diz bem assim: vocês estavam, 13. Vocês estavam mortos por causa de seus pecados e da incircuncisão da sua natureza humana. Então Deus lhe deu vida com Cristo, pois perdoou todos os nossos pecados. Ele cancelou o registro de acusações contra nós, removendo e pregando aonde? Na cruz. Desse modo, desarmou os governantes e as autoridades espirituais e os envergonhou publicamente ao vencê-los na cruz. Amém? Então diga assim comigo, diga, o diabo já é um inimigo derrotado. Amém? Então você tem que entender isso, que Cristo já triunfou sobre ele, Cristo já o venceu. E qual é a nossa posição então que resta? A nossa posição é uma posição de luta ou é uma posição de vitória? De vitória. Então, quando alguém perguntar para você, e aí meu irmão, como é que você vai estar? Quem não compreende bem esse assunto, quando pergunta bem assim, como é que você está? O que a pessoa diz logo é assim, eu estou numa batalha. Como é que você está? Estou batalhando. Não é assim? Eu estou na luta, não é assim? Na minha vida é só o quê? Luta. Mas quando você conhece a palavra e alguém pergunta como é que você está, ainda que você esteja enfrentando uma luta, você diz em alguma área, você fala bem assim, eu estou andando em vitória. Eu estou em vitória, porque a palavra diz que em Cristo nós somos não só vencedores, mas mais do que vencedores. Então Cristo nos colocou em uma posição de vitória. Veja comigo, Efésios capítulo 2, volte um pouquinho, Efésios capítulo 2, versículo 6, olha o que diz a palavra. Efésios 2, 6, diz bem assim, pois Ele nos ressuscitou com Cristo e nos fez o que, amados? E nos fez sentar com Ele aonde? Nos domínios celestiais, ou nas regiões celestiais. Olha aí. Então, qual é a nossa posição? É uma posição de pé de igualdade, lutando com o diabo assim? Porque tem gente que fala bem assim, rapaz, eu vi o diabo tete a tete. Você já ouviu? Rapaz, eu passei a noite lutando com o diabo tete a tete. Mas pastor, mas você quer dizer que uma pessoa não pode ter uma experiência assim? Pode, se ela começar a acreditar nisso, a sua mente vai projetar exatamente isso. Porque a Bíblia diz em Provérbios que assim como você imagina em sua alma, assim as coisas se tornarão. Está entendendo? Mas o que a palavra nos coloca não é numa posição de derrota, nos coloca numa posição de triunfo sobre o diabo. Amém? Nos coloca sentado com Cristo. Então, aonde é que Cristo está? Sentado à direita de quem? De Deus. Essa é a nossa posição espiritual. Amém? Diga, eu tenho uma posição espiritual.
Se você entende que essa é a sua posição, você não vai lutar para ser abençoado. Porque tem gente que diz bem assim, não, para você ser abençoado nessa terra, você tem que lutar. Mas a palavra não diz isso, a palavra diz isso. A pessoa diz, não, mas diz sim, Deus disse lá na Bíblia, faz que eu te ajudarei. Isso está escrito na Bíblia? Não. A Bíblia diz em Efésios 1:3, que assim, bendito seja o Deus e Pai do nosso Jesus Cristo, o qual já o quê? Já nos abençoou com toda sorte de bênçãos. O quê? Espirituais e aonde? Nos lugares celestiais. Então, nesse lugar celestial, nós já temos uma posição de vitória, nós já somos abençoados e mais do que vencedores. Agora, o senhor quer dizer isso então, pastor, que eu não tenho que me esforçar? Tem que se esforçar. Existem coisas que você tem que se esforçar para estudar, não é assim? Se esforçar como empresário, não é assim? Para trabalhar, não é assim? As pessoas caem na besteira e falam assim, eu não entendo porque o povo de Itabaiana é um povo que tudo que bota de mercearia enriquece, né? O povo itabaiano é assim, bota um mercadinho, bota uma mercearia, bota um negócio e fica rico rápido, rapaz. Não sei por que esse povo de Itabaiana é assim. Mas o povo de Itabaiana não acorda 10 horas, não. O povo de Itabaiana não acorda 11 horas, não. O povo de Itabaiana que prospera e que cresce na vida, e os comerciantes que se tornam empresários na vida, são pessoas que acordam cedo, que se esforçam, que trabalham, que pegam firme, inclusive que estudam. Os estudantes. Recentemente, um garoto, eu acho que foi de 15 anos, passou em medicina, lá em Itabaiana. O rapaz na feira, onde eu faço compra, na feira livre, um comerciante que vende amendoim, o filho dele é formado em Direito. Formado em Direito, e já trabalha. E antes de concluir o curso, já tinha passado na UAB. O rapaz que aonde eu faço compra, um irmão que tem lá, evangélico chamado Marcos, que assiste nossas pregações, eu conheci esse rapaz, eu fui na casa dele quando nasceu o filho dele, fazer uma visita e comer lá uma galinha que ele fizeram lá com um pirão, um negócio. Ele morava de aluguel, e esse rapaz trabalhando, comprou a casa dele, comprou o carro dele, tirou a habilitação, cresceu, prosperou, por causa de quê? Trabalha ele, trabalha os 2 filhos. Os 2 pequenos trabalham com ele na feira. Então, junta, planeja e tem dinheiro. Não, o povo itabaiana, acho que não sei não, é alguma coisa, né? Não, é trabalho. Amém? Então tem a parte do esforço. Nós somos abençoados sim. Nós temos que lutar para ser mais ainda? Não, mas temos que se esforçar muito. Para estudar, para empreender e tudo mais. Amém, queridos? Diga, eu já sou abençoado. Aí é onde eu digo que a pessoa não faz o que deveria fazer e faz o que não deveria. Aí então, quando as coisas não começam a dar bem na vida, começa a botar a culpa em quem? É o diabo. Não, eu não prospero porque só pode ser o diabo. Eu não prospero porque é o diabo. É o diabo que está lhe fazendo dormir até 11 horas. É o diabo que não está fazendo com que você estude. Pode ser, sim, aí talvez. Agora as pessoas querem que as coisas aconteçam como? Automaticamente sobre elas. Cristo nos deu uma posição de vitória, nos colocou em uma posição de autoridade, nos colocou em uma posição de bênção, de mais do que vencedores. Abençoados nós já somos, e nós temos que fazer a nossa parte na esfera natural, porque no espiritual, o inimigo que existe, o diabo, Cristo já venceu por nós. Amém? Diga comigo, Cristo já venceu. Agora, porque Cristo já venceu, quer dizer que o diabo não tem nenhum poder? É isso? Ele tem poder ou não tem, irmãos? Tem ou não tem? Tem. Você sabe assim, pastor, esse negócio de macumba é verdade, de fazer macumba, isso pega mesmo? Pega. Acontece, acontece. Agora, pega em quem? Tem poder contra quem? Aí é outra história. Contra nós, que andamos na palavra de Deus, não tem nenhum poder. Então você não tem que ter medo nenhum de encruzilhada, dessas coisas, medo nenhum,
Porque a Bíblia diz que sobre a tenda de Israel, isso é no Velho Testamento, e é mais poderoso ainda no Novo, diz que sobre eles não vale o quê? Encantamento. O diabo pode se andar, pode praquejar, mas poder nenhum tem contra a nossa vida. Ele é um inimigo derrotado. Agora, o que acontece? Ele não se submete a essa o quê? A essa derrota. Vocês já viram lutas que às vezes na luta o cara vai lá e já está tão massacrado e o juiz dá a vitória para o outro cara que já massacrou aquele derrotado ali e ele ainda fica lá bambeando e não quer se entregar? Não é assim? Assim é o diabo. Cristo já venceu, já triunfou sobre ele, mas ele não se submete a esta derrota. Por isso que ele ainda tenta contra a nossa vida, mas poder contra nós ele não tem. Mas isso não quer dizer que ele não fica tentando de alguma forma nos atingir. Vamos ver o que a palavra de Deus diz agora em 2 Coríntios capítulo 2, por favor. 2 Coríntios capítulo 2 agora. Quem encontrou? Diz amém, que bom. 2 Coríntios 2. Versículo 11. Paulo diz bem assim: para que Satanás não tenha vantagem sobre nós, pois nós conhecemos os seus planos, o quê? Malignos. Outras traduções dizem bem assim: pois nós não ignoramos o quê? Os seus ardis, as suas artimanhas. Então assim, Paulo disse bem assim: olha, eu sei que o diabo existe, eu reconheço que ele existe, e por isso eu não posso ignorar as suas ações ou os seus planos, o quê? Malignos. Então o diabo, ele tem planos sim. Planos para quê? Para nos fazer coisas boas ou coisas ruins? Coisas o quê? Ruins. E como é que ele então tenta agir? Abra comigo sua Bíblia em 1 Pedro agora, capítulo 5. 1 Pedro, capítulo 5. Depois de Hebreus, Tiago, 1 Pedro 5, versículos 8 e 9. Amém? O que é que diz aí? 1 Pedro 5, versículos 8 e 9. Diz bem assim: estejam atentos, tomem o quê? Cuidado com o seu grande o quê? Inimigo. Quem é ele? O diabo, que anda como um leão, rugindo à sua volta, à procura de alguém para devorar. Permaneçam firmes contra ele e sejam o quê? Fortes na fé. Amém? Lembre-se de que seus irmãos em Cristo, em todo o mundo, estão passando pelos mesmos sofrimentos, ou seja, pelas mesmas adversidades. Então, primeiro, na leitura de Coríntios, Paulo diz bem assim: olha, nós não ignoramos os planos de quem? Do diabo. Então, o diabo, de fato, ele está a todo instante tentando armar uma cilada, um plano para nos derrotar. Por que ele tenta fazer um plano para nos derrotar? Porque ele não tem poder direto para nos atingir. Como ele não tem poder direto para nos atingir, então ele tenta armar o quê? Uma cilada. Ele tenta, porque ele diz que ele fica como um leão, rugindo à nossa volta, ao nosso derredor, procurando o quê? Uma brecha. Não é procurando uma oportunidade, é procurando uma brecha. O que é uma brecha? O que seria essa brecha? Uma quebra de quê? De princípio. Então, se você quebra o princípio da palavra, então ele vai partir para cima de você com força. Então, ele não tinha poder de destruir você, mas porque você deu para ele legalidade,
Porque você deu uma brecha, quebrou um princípio espiritual, então agora ele vai crescer contra você. Só que as pessoas, elas fazem o seguinte, elas superdimensionam o poder que o diabo tem, ele tem. Mas só que as pessoas dão muita... Não, porque o diabo, tudo na vida delas é o diabo. O carro quebrou é o diabo, ficou desempregado é o diabo, às vezes é o diabo em uma situação no trabalho, só que às vezes era aquele crente que chegava atrasado, que faltava, que não tinha compromisso com a empresa, que não fazia as suas obrigações, e aí o patrão falou, está na rua. Não, é o diabo, não foi o diabo, foi você que não cumpriu com o seu papel como um bom cristão. Os irmãos estão entendendo? Ou como um bom funcionário. Então, o diabo, ele tem poder, mas o seu poder nada pode contra nós. As pessoas do mundo estão debaixo do poder dele. Porque em Colossenses 1,13 diz que Deus nos tirou da onde? Do reino das trevas, da influência, do domínio dele, e nos colocou no reino do seu Filho, de Jesus. Só que as pessoas no mundo estão debaixo do poder dele. Mas já que elas estão debaixo do poder do diabo, por que o diabo não as destrói assim, logo de uma vez? Você acha que ele não quer fazer isso? E que se ele pudesse, não faria? E por que ele não faz? Já que elas estão debaixo do poder dele. Por que não faz? Por causa das nossas orações em favor daqueles que estão no mundo, daqueles que estão nas trevas. Porque nós estamos orando. Por isso que a Bíblia diz que, quando fala sobre o arrebatamento da igreja, diz assim, que o anticristo ele não pode vir para reinar por causa da igreja. A igreja detém a ação do anticristo. Ou seja, a igreja, ela detém o poder do diabo. Por isso que o diabo, de uma vez por todas, não liquida o mundo de uma vez só, que está debaixo do governo dele. Ele governa nesse mundo, ele tem um poder sobre esse mundo, mas ele não destrói de uma vez por causa das nossas orações. Diga comigo, a minha oração tem muito poder. E você com certeza já viu frutos, não é? De você orar por um familiar seu que não conhece a palavra, de orar por alguém que não conhece a palavra e de alguma forma Deus livrar essa pessoa de uma cilada que o diabo estava armando para destruí-la. E não destruiu. A minha esposa teve uma experiência dessa. Ela uma vez, não lembro bem dos detalhes, só que ela estava mexendo com as fotos de família. E o Senhor deu para ela lá alguma direção, e ela espalhou umas fotos na cama, as fotos da família, naquela época na época em que revelava fotografia, não é? Se eu perguntar aqui, quem esse ano aqui já revelou uma fotografia, ou imprimiu? Raridade, meu Deus, ou raridade. Ou raridade, hoje é tudo aonde? Digital, não é? Ninguém mais hoje tem álbumzinho, revela, uma coisa assim, não é? Mas na nossa época a gente revelava as fotos, tinha aquela coisa toda, né? Na época da Eliane era aquela que olhava assim, naquele negocinho assim. Bem antigamente, não era? Mas na época que revelava mesmo para valer, ela botou as fotos em cima da cama, e o Senhor começou a dar para ela a direção dela orar. E ela começou a orar pelos familiares, começou a orar, começou a cobri-los em oração, sem nem ter clareza, orando em línguas, como eu preguei aqui sobre orar pelo desconhecido, sem nem saber exatamente por quem estava orando e por que estava com essa impressão. E ela abençoou ali as fotografias. E não levou muito tempo, o irmão dela fez uma viagem para a Praia do Saco, e nessa viagem da Praia do Saco, ele foi de moto com a namorada, e ele atropelou um cavalo. A pancada foi tão forte do acidente da moto, ele na moto, no cavalo, que o cavalo morreu na hora. E ele veio hospitalizado para Aracaju, e ela também veio para Aracaju hospitalizada, arrebentou toda a pele das costas, do ombro. No outro dia eu fui lá pegar a moto, e a moto assim, totalmente esbagaçada, eles ficaram hospitalizados, com um quadro assim, bem realmente delicado de um acidente,
E com certeza, ele não morreu por causa da intercessão. E Deus trouxe para ela depois a certeza do que ela estava orando, que era algo específico para o irmão dela. Então, uma pessoa que está fora dos caminhos de Deus. Mas a nossa oração tem esse poder de guardar essas pessoas, de guardá-las para que a misericórdia de Deus esteja protegendo elas da fúria de quem? Do diabo. E por que o diabo tem essa fúria em tentar contra o ser humano? Porque o ser humano foi criado à imagem e à semelhança de Deus. E o diabo, então, ele não pode ir de encontro a Deus, mas ele tenta, então, destruir o ser humano, que é o fruto do seu amor e a imagem e a expressão da sua pessoa. Então, ele tenta de tudo contra o ser humano, porque ele sabe que para cada pessoa que ele destrói, ou que ele mata, ou que ele leva para o caminho errado, que ele coloca distante da palavra, ou para ter uma vida fora da palavra, ele sabe que fazendo isso, ele está mexendo com o coração de quem? De Deus, porque Deus, ele ama o ser humano. O ser humano pode caminhar no pecado, pode falar, não, eu não creio em Deus, eu não quero saber de Deus, ele pode ter raiva, ele pode ter dúvida, ele pode ter questionamento, ele pode questionar a Bíblia, mas Deus continua lá amando, e a misericórdia dele triunfando sobre o juízo, o diabo querendo julgar, o diabo querendo matar, o diabo querendo destruir, mas enquanto houver alguém orando, alguém clamando, Senhor tenha misericórdia, Senhor tenha misericórdia, Senhor tenha misericórdia, tenha misericórdia, o poder do diabo não vai destruir. Aí é uma batalha, está entendendo? Só que as pessoas, então, elas saem dessa linha da palavra e começam a inventar um monte de coisa que a palavra não orienta, que elas façam. Então, o diabo, ele tem um poder, ele fica ao nosso derredor, procurando alguma brecha, para tentar fazer com que você saia da palavra. Vocês lembram, lá na Bíblia, quando o povo de Israel saiu do Egito, estava em direção a Canaã. O que é que fez o rei dos Moabitas, chamado Balaque? Ele chamou um profeta chamado Balaão, que não era um profeta hebreu, mas ele era um profeta. De alguma forma, ele aprendeu sobre a profecia, ou profetizar. E ele chamou esse profeta Balaão, para que o profeta Balaão subisse em um alto local, em um monte alto, e lá amaldiçoasse quem? Os hebreus, que estavam passando por baixo pela terra. E esse profeta então foi ao monte. E quando ele chegou no monte, que ele foi amaldiçoar o povo de Deus, Deus disse para ele bem assim, não, você não vai amaldiçoar não. Você não pode amaldiçoar quem eu já abençoei. Esse povo já é abençoado e você não pode amaldiçoar. Pelo contrário, ao invés de amaldiçoar, abençoe esse povo. Aí o profeta ficou lá e começou a abençoar. Aí ele voltou para o rei disse bem assim, como é que eu contrato você, pago a você para você amaldiçoar e você abençoa? Fala, porque Deus disse que não pode amaldiçoar. Não, vamos para outro monte mais alto. E isso ele fez por 3 vezes, tentando amaldiçoar o povo de Deus, mas a maldição não acontecia. Deus sempre convertia em bênção, e ao invés de ele pronunciar maldição, ele pronunciava bênçãos. O profeta sacou. O que foi que ele sacou? Qual foi que ele entendeu? Bom, não adianta tentar amaldiçoar, porque eu não vou conseguir destruir esse povo amaldiçoando, porque Deus já o quê? Os abençoou. Aí ele teve uma ideia. Ele disse, amaldiçoar eu não posso. Vamos então fazer para eles uma cilada. De alguma forma, esse profeta sabia também que os hebreus não podiam casar, nem ter relações com mulheres moabitas. Então ele falou para o rei de Moabe, disse, olha, faz o seguinte, manda umas mulheres ficarem próximas do acampamento dos hebreus, seduz os homens e tenham relações com eles. Deu o conselho. O rei sacou, preparou as mulheres, e fez com que as mulheres, então,
se posicionasse próximo do acampamento dos hebreus e seduzissem os hebreus para ter relações com elas. E quando eles começaram a se relacionar com essas mulheres, que era proibido, a Bíblia só permitia que os hebreus se relacionassem entre eles, entre si, entre os hebreus. Quando eles começaram a se relacionar, uma praga veio sobre os hebreus. Ou seja, o diabo não tinha poder direto, mas criou uma situação e eles acabaram então saindo do princípio da palavra. Hoje é diferente, irmãos? É diferente hoje? Não. O diabo tem poder, como eu já disse aqui, de amaldiçoar a sua vida? Nenhum. Ele pode ficar praguejando, não vai dar nada. Agora existe o que? As ciladas. E quando as pessoas não se submetem à palavra de Deus, elas não têm força de ir contra o diabo. Porque aqui em Pedro diz bem assim em Pedro, resistires na fé. Em Tiago 4, 7 e 8 diz bem assim, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então, como é que nós nos sujeitamos a Deus? Como é? Nos submetendo à sua palavra. Não, o mundo diz que o certo é assim. Não, mas a Bíblia diz que é assim. Então eu vou seguir a Bíblia, porque a Bíblia para nós é a palavra de Deus. Para nós, a palavra final é a Bíblia, não é o que o pastor diz, é a Bíblia. É a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Claro que para cada época, para cada dispensação, ela se apresenta de uma forma. Mas de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia é a palavra de Deus. E nós cremos na Bíblia como a palavra de Deus. E como a palavra de Deus, a Bíblia não contém a verdade. A Bíblia é a verdade de Deus para o homem. Por isso que nós cremos na Bíblia. Então, quando você se submete à palavra e faz o que a palavra diz que você faça, o diabo não vai encontrar nenhuma ocasião contra você. Jesus, ele andava tão seguro na palavra, que quando foram prendê-lo, eu acho, se não me engano, é em João 19, quando ele estava lá no Monte das Oliveiras, já próximo de prendê-lo, disseram bem assim, Senhor, o inimigo se aproxima. Ele disse bem assim, ele pode vir, mas em mim ele não me encontra nada. Nada. Ele pode vir, mas em mim ele não encontra nada. O diabo não tirou a vida de Jesus. Jesus deu a sua vida por nós. O diabo não tinha poder para tirar a vida dele nenhuma. Quando foram prender, ele disse, eu estou aqui, o que é que vocês querem? O que vocês procuram? O Messias, sou eu. Todo mundo caiu, bluf. Não, se levante, vieram prender quem? O Messias, eu já disse que sou eu, pode me levar. Pedro, ainda meio azuado, tirou a espada, decepou a orelha de Malco, de um soldado, e Pedro não estava ali tentando cortar a orelha, ele tentou foi arrancar a cabeça do homem fora. Pedro ainda não estava bem convertido, porque ninguém tenta arrancar a orelha do outro assim. Pedro, quando passou, o homem balançou assim um pouquinho, arrancou a orelha. Jesus vai lá, pega a orelha desse homem e coloca como? No lugar. No lugar. Perfeito. E nem assim o infeliz do soldado se converte. Para falar, nossa, ele faz milagre, meu Deus. Ele botou de volta a minha orelha, meu Deus, ele fez que milagre, todo ensanguentado, ele colocou, gente, está aqui a orelha, está aí mesmo, está tudo certinho, está tudo certo. Não, ele é o Messias. Não, mesmo assim ele falou, bora, prenda esse homem. Isso é amor, isso é amor, isso é amor, isso é amor. Mas quando você anda na palavra de Deus, o diabo pode fazer o que for, irmãos. Ele não tem lugar. Diga comigo, o diabo não tem lugar na minha vida. Quando você anda na palavra.
em Marcos 5, Jesus estava dormindo no barco, depois de um dia exaustivo, indo para uma outra cidade com os discípulos, ele apagou. No meio do caminho há uma tempestade violenta contra o barco. Os discípulos tentaram de tudo, fazer com que a água não entrasse no barco, até que chegaram falando: mestre, você não se importa que a gente vai morrer não, faça alguma coisa. Jesus então acorda um pouco sonolento e fala: homens de pouca fé. Jesus então, ele identifica que por trás daquela tempestade, daquele vento e daquela pressão, ali não era algo normal nem natural, ali havia uma ação maligna. E ele então repreende o vento e tudo que se aquieta. E às vezes, você está lidando com uma situação na sua vida, que você não se atentou que por trás de uma resistência, de alguma atividade na sua vida, não é algo normal, é algo que demoníaco, e que você não pode ficar tendo uma atitude passiva, assim, quando Deus quiser isso passa, quando Deus quiser isso melhora. Você tem que se levantar em autoridade e falar: diabo, retroceda em nome de Jesus. Porque Jesus nos deu a autoridade para usarmos o seu nome. E o nome de Jesus tem nessa terra o poder como se fosse a sua pessoa. Mas você pode dizer assim: mas eu já vi pessoas que falaram em nome de Jesus e nada aconteceu. Porque essas pessoas não criam, na verdade, no poder do nome. Falar de boca para fora, qualquer um pode falar. Falar mentalmente, qualquer pessoa pode falar. A Bíblia narra da história de uns homens, 7 homens, que foram expulsar um demônio. E os 7 homens foram expulsar o demônio, lá em Atos. E a Bíblia diz que quando eles foram expulsar, eles disseram assim: eu expulso você em nome daquele de quem Paulo prega. Aí o demônio disse bem assim: eu sei quem é Jesus e eu sei quem é Paulo, e vocês quem são? Não sabemos. E deu um couro neles. O endemoniado bateu nos 7 com tanta violência que eles fugiram nus. 7 homens. Mas Jesus sozinho colocou uma legião de 2.000 demônios para correr. Essa é a diferença de quem sabe qual é o seu lugar em Cristo. Diga: o meu lugar em Cristo, diga, é abençoado. Diga: eu tenho autoridade. Amém? Agora, o que você não pode é tentar confrontar o demônio em alguma circunstância, ou ele usando alguém, você com a vida fora da palavra de Deus. Então ele tenta fazer com que você quebre os princípios da palavra. Se você quebrar os princípios, você então dá para ele legalidade, e quando ele encontra a legalidade, ele vem com força. Isso em muitas áreas da sua vida. Ele também faz com que muitas pessoas se afastem dos caminhos de Deus. A Bíblia diz em 2 Coríntios 4:4, se referindo ao diabo, diz assim: o Deus desse século cegou o entendimento de quem? Dos incrédulos, para que eles não reconheçam a glória de Deus. Então, o diabo cegou o entendimento, distorcendo muitas coisas, distorcendo o amor de Deus, distorcendo a compaixão, distorcendo a palavra, distorcendo tantas coisas. E as pessoas então, elas resistem contra a palavra de Deus, pensando que Deus não as ama, quando na verdade Deus ama. Deus ama você, e Ele quer transformar a sua vida. O diabo não, o diabo quer destruir a sua vida. Deus, ele disse bem assim, em João 10:10, disse Jesus: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Então, irmãos, nós não podemos distorcer a palavra para dar para esse tema, batalha espiritual, um lugar de importância que a Bíblia não mostra. Em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 3, a Bíblia fala sobre
as armas com as quais lutamos, e fala então sobre as armas, mas ela não diz que essa luta é uma batalha espiritual. Os irmãos estão entendendo? Então você não vai ouvir aqui na igreja, dos nossos ministros, essa expressão, batalha espiritual, de uma maneira distorcida. Eu já ouvi, recentemente até mesmo, alguém dizendo que estava lutando contra o Leviatã. E a pessoa perguntou, eu fiquei tão confuso, uma história tão confusa. A pessoa falou, pastor, o senhor crê em Leviatã? Eu falei, que Leviatã, meu irmão? Leviatã, demônio, Leviatã. Onde é que está esse demônio? Na Bíblia. Fala, na Bíblia fala de um animal, que naquela época para eles era como se fosse um monstro, que fala realmente de um Leviatã. Não, mas ali é um demônio, e é esse demônio que está por trás da Covid. E você vai fazer o quê? Nós vamos guerrear contra o Leviatã. Acredita, irmãos, mas tem gente que acredita assim. E aí são várias vertentes loucas, várias vertentes assim, escandalosas, que as pessoas distorcem a palavra. Mas quem é que tem maior interesse em distorcer a palavra? É o diabo. Porque se ele distorce a palavra, a pessoa entra no ringue para lutar uma batalha que não existe na verdade. Para ele, por não conhecer a palavra, ele está lutando até com uma boa fé em Deus, até com uma boa intenção de querer fazer algo. A pessoa que falou isso para mim não foi uma pessoa que não tem uma boa intenção, que não ama Deus, que ama Deus, que é apaixonado, que tem um amor genuíno por Deus, mas de alguma forma ele entendeu a coisa errada, distorceu essa instrução da palavra, e então fica gastando o seu tempo, o seu esforço por uma luta que ele não tem que lutar, porque Cristo já venceu o inimigo. Amém, queridos? Mas quem tem interesse em fazer com que a palavra seja distorcida é o diabo, porque ele tenta distorcer a palavra. A Bíblia diz algo, e ele vai distorcer. Como foi com Jesus? Como consistiu a batalha, entre aspas, espiritual entre Jesus e o diabo? O que foi que o diabo tentou fazer contra Jesus? Foi destruí-lo diretamente? Vou mandar um raio. E Cristo com outro raio lá, medindo o poder de raio. Aqueles filmes assim, né? Não foi isso que ele fez. Não foi isso que ele fez. O diabo tentou distorcer o quê? A palavra. Mas por que o diabo tentou distorcer a palavra contra Cristo? Porque ele já tinha tido êxito quando distorceu a palavra para Eva. E ele então distorceu o que Deus disse, e Eva acreditou, e Adão rapidamente cedeu também junto. E ainda hoje o diabo tenta fazer isso, tenta distorcer a palavra. Ele diz um caminho, você fala, não, eu quero fazer outra coisa. A Bíblia diz que é assim, você fala, não, mas não é assim, não, é porque eu penso assim, não é o que eu penso, não é o que você pensa, é o que a Bíblia diz. Amém? Nós temos que ficar com o que está escrito na palavra. O que vale é o que está escrito, e Jesus venceu o diabo assim dizendo, está escrito, e está escrito. Amém, queridos? Diga, se existe batalha espiritual, diga, eu já sou mais do que vencedor. Diga, eu tenho esse lugar de vitória. Amém? Agora, isso vai lhe deixar cegas, tipo assim, que nada, o diabo não existe não. Quem já ouviu isso? Que nada, o diabo não existe não. Para que orar? Para que fazer? Que nada, o diabo não existe não. É coisa da cabeça do ser humano. É mesmo. Essas coisas ruins que estão acontecendo no mundo não é uma ação maligna não. Um pai abusar de uma filha, de uma criança, não é uma ação maligna não. A maldade, como as pessoas estão agindo no mundo, não tem ação maligna nisso não. Tem. E nós podemos orar para ir de encontro a isso, sim, mas não como se tivesse que botar agora umas armaduras espirituais e sair marchando na cidade. Terra, manto.
Vai para onde? Vou marchar. Outra vez um amigo meu estava no monte, ele disse que alguém passou por ele, ele disse assim, eita, que você viu quem passou agora aqui? Ele disse, não vi, quem não passou? Ninguém passou o quê? A meia tribo de Manassés passou por aqui marchando. Ele disse, meu Deus, se perderam, porque estão longe de casa, viu? Se a meia tribo de Manassés está andando aqui em Aracaju, no morro da Terra Dura, tão longe de casa, tão perdidos. Mas o cara disse que ele viu a meia tribo de Manassés, irmãos, marchando na Terra Dura, perdido, tão longe de casa, tá igual aquele filme Caverna do Dragão, tão bem longe de casa. Não é assim? Mas tem gente que acredita nisso, irmão, acredita nisso. Acredita. Outro estava no monte orando outro dia, estava lá orando, de repente viu um negócio, uma luz, um facho, e ele começou a correr, eita, que é o poder de Deus, e ele correndo, e o poder de Deus também correndo, que ele dizia que era o poder de Deus, correndo, e não era apenas um monte de vagalume. O vagalume apagando e acendendo um monte de vagalume, ele disse que estava tendo uma visão do poder de Deus, e ele saiu no monte atrás do poder de Deus. Mas você quer dizer que o Espírito Santo não pode nos levar ao monte para orar? Pode. Eu uma vez estava na igreja, há muito tempo atrás, e um rapaz chegou assim para mim e disse, pastor, Deus falou comigo para a gente ir para o monte e orar. Eu falei, como é que é a história? Não, Deus falou comigo para a gente ir para o monte. Eu falei, não, Deus falou com quem? Com você ou comigo? Não, Deus falou comigo. Eu falei, então vá. Deus falou com você, vai. Eu não vou, ele não falou comigo. Mas outro dia eu estava na igreja e o Senhor falou comigo. Disse, vá no monte, na terra dura, orar. Aí eu falei, não tinha um mais perto não? Nem menor. Falei, sério. E aquela impressão, vá no monte, na terra dura, orar. Aí eu chamei um irmão, falei, e aí irmão, vamos comigo lá no monte orar? Jean, esposo de Marluce, vamos lá comigo orar? Aí ele falou, vamos. Pegamos a garrafa d'água, pegamos uma lanterna, uma faca, uma peixeira. Não, essa parte não. Foi só a garrafa d'água e a lanterna. Pegamos a garrafa d'água e a lanterna e fomos para o monte. E a gente aí começou, subiu o monte, botou o carro embaixo. E eu fiquei lá orando em línguas. Senhor, estou aqui por quê? Senhor, estou aqui por quê? Orando em línguas, orando. Até que o Espírito Santo falou comigo assim, vai mais para lá, para aquele lado. E eu me dirigi para aquele ponto. E quando eu cheguei naquele ponto, tinha uma obra de macumba. Aí eu falei, ok, eu entendi porque o Senhor me trouxe para cá. E eu repreendi aquela obra de macumba, desfiz tudo aquilo. E eu falei para ele, se prepare, vamos chutar essa macumba. Não, você não pode chutar isso não, você não pode tocar não. Eu falei, não pode, posso rapaz, podemos sim. E eu então chutei aquele negócio todo, joguei tudo, acabar. Aí quando a gente foi descendo no monte, ele escorregou. E desceu ladeira abaixo, chega. Mas não se machucou, aí chegou embaixo, a gente se ajeitou. Aí eu falei, rapaz, que queda feia. Ele falou, também você foi chutar a macumba? Não tem gente que é assim, irmãos? Tem gente que é assim. Porque ele orou, aí aconteceu uma coisa ruim. Disse, também foi futucar o cão com vara curta, o que é que deu? Não, irmãos, o nome de Jesus não é vara curta. O nome de Jesus é a maior autoridade. Filipenses capítulo 2... diz que o nome de Jesus está acima de todo nome. O nome dele está acima de todo nome. Quando você usa o nome de Jesus, você não está usando vara curta, você está usando a autoridade máxima. E você pode dizer, diabo, eu desfaço as suas obras, eu desfaço a macumba, doença saia, enfermidade saia, crise se estanque, hemorragia se estanque, mal-estar. Por quê? Porque em Marcos 16 diz, eu vos dou autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, para expulsar demônios, para curar os enfermos, em meu nome. Você pode fazer isso. Então, nós temos a autoridade no nome de Jesus. Então, você não fica com uma posição de derrota, com uma posição de fraco. Em Filipenses 4:3, Paulo disse, eu posso tudo em Cristo que me fortalece. Diga, eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Foram abençoados, amém?